Tudo bom, Cadu? Tudo bem, Rubens, e você? Boa noite. Bem, boa noite. Rubens, obrigado primeiramente, né, pela sua participação aqui, por vir aqui conversar com a gente. Gostaria de agradecer. Vou pedir aqui, para a gente começar a nossa live, né, como de costume, para você se apresentar para quem está assistindo, falar um pouquinho sobre você, sobre sua carreira e sobre seu projeto aí do Boletim do Paddock também. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rubens GP Neto, editor-chefe lá do Boletim do Paddock. Atualmente mais um podcaster, host dos programas e também das lives. E o Boletim do Paddock começou como um blog, como acho que a maioria dos sites hoje que fala de automobilismo começou como um blog, foi criando proporções maiores e acabou se tornando um site aí de notícias. Bom, e a minha carreira ela praticamente foi de cobertura aí das etapas nacionais, principalmente Stock Car, Porsche Cup, entre outras, mas hoje aí também fazendo a cobertura de categorias internacionais como Fórmula E e Fórmula 1, junto com a Cíntia Venança, que eu vejo que está aqui já com a gente, com a Débora Santos Almeida, entre outros jornalistas também especializados em automobilismo. Legal. E atualmente vocês trabalham só com o podcast? Existe também o YouTube, um site? Sim. O principal começou com o site, né, lá com o site do boletimdopaddock.com.br. E depois, com o tempo, eu participava bastante do podcast F1 Brasil, do Carlos Del Valle. E daí, com o tempo, foi criando aquela vontade de ter um podcast próprio. Criei o boletim, na época era o Boletim do Grid, que a gente teve uma grande ajuda do Bruno Shinozaki, do Fim do Grid, auxiliou a gente bastante no início, deu ali um know-how, um conhecimento para a gente poder ter o nosso próprio. Aí foi criado o BBcast, que é um podcast que a gente já está na edição número 133, então está sendo bem bacana. E agora, quando retornou a Fórmula 1, na verdade, quando a Fórmula E veio, que a gente precisou realmente fazer uma cobertura mais massiva, uma coisa bem mais forte, eu, a Cíntia Venâncio, que está aqui acompanhando, como eu disse, a Débora também, decidimos tocar as lives, formatar melhor o nosso canal no YouTube, e agora nós também estamos realizando aí 2 vezes por semana lives no YouTube falando de Fórmula 1, Stock Car, Fórmula E, Fórmula 2, Fórmula 3, carrinho de rolemã, tudo que tiver roda, tiver competição, a gente está falando. Aí eu acho que eu travei aqui, mas cara, é bem legal esse projeto. E, Rubens, eu gostaria de perguntar, cara, como é que você descobriu essa paixão pelo automobilismo? Então, até foi interessante, né? Esse final de semana com o Pietro Fittipaldi na Fórmula 1, ficaram reprisando, né, aquele documentário sobre a Copersucar, e eu conversando com a Débora durante o documentário, falava que meu pai contava muito da história de Interlagos da década de 70, porque ele foi piloto da Divisão 3 por alguns anos, e ele contava que convivia com essa galera que trabalhou no automobilismo, que iniciou até mesmo a Stock Car, e com isso eu comecei a criar um gosto por automobilismo. Até hoje, eu sou, não é muito bom, mas eu tenho uma veinha ali para ser torcedor da McLaren. E o pessoal fala, mas esse McLarista ficou do Senna? Eu falei, não, cara, isso é por causa do Emerson. Porque meu pai contava como foi a chegada do Emerson na McLaren, como ele profissionalizou a equipe, transformou ela, levou o campeonato para ela. E meu pai já tinha uma rivalidade com meu tio, que meu tio era Team Lotus, meu pai era Team McLaren. Então isso tudo foi gerando, e minha mãe também, muito cabeça de gasolina. E, cara, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 93. Tipo, Rubinho Barrichello, eu morava no interior de Minas. E era surpreendente você ter um piloto de Fórmula 1 com seu nome. Cara, era uma coisa surreal. Então, para uma criança, era muito bacana você ligar a TV domingo, ver o nome de um piloto lá com o mesmo que o seu. Você ficava vidrado. Então, foi isso. E depois, o resto é história. Acompanhando muito jornal, revista, fazia de tudo para acompanhar a Fórmula 1. E depois, acabei fazendo faculdade de Direito, não de jornalismo, mas eu gosto tanto pelo automobilismo e me puxou para esse lado de poder noticiar o que acontece no mundo do motorsport. Legal. E trabalhando com automobilismo, eu imagino que seja relativamente difícil, né, de encontrar esse público, né, um público meio pequeno, meio nichado ali. Pequeno não, né, mas assim, ele é mais focado, né, ali numa comunidade um pouco mais fechada, assim. E eu gostaria de saber, né, assim, você que trabalha com isso, com criação de conteúdo, né, quais são as dificuldades que você tem para criar uma fanbase, né, se eu posso assim dizer?
Então, é o que eu falo. O esporte já é um nicho, né? Noticiar esporte hoje em dia já é um nicho. Você trabalhar com automobilismo, você já começa a ficar mais nichado ainda. Mas, por sorte, o Brasil ainda tem uma galera que assiste muito automobilismo, acompanha muito automobilismo. Então você tem que começar a identificar esse público, identificar quais são os gostos deles e começar a trabalhar em cima disso. Fórmula 1 é o essencial. Você quer noticiar automobilismo, faz Fórmula 1. Porque daí depois, aí a pessoa fala, mas pô, eu não gosto de Fórmula 1, eu gosto de Copa Truck, eu gosto de caminhão, meu pai é caminhoneiro, tal, tem paixão. Cara, quer fazer o público? Fórmula 1 fez o público, Copa Truck. E foi nesse formato que eu observei que dava para fazer e foi começando a trabalhar com as outras áreas. Mas atrair o público, eu acho que eu consegui muito, porque tipo, eu sempre gostei muito, não sei se você tem quantos anos, Cadu? Vai, você tem uma cara de novinho. Eu tenho 17. 17, então, você não se recorda, ou você já deve ter visto falar daquele famoso Rock Go que tinha na MTV com Paulo Bonfá e Marco Bianchi. Eu era apaixonado por aquele programa. E eu sempre quis, quando comecei a ver que existia podcast, vídeos no YouTube, eu queria fazer um formato bem parecido com o automobilismo. E, por sorte, o Carlos Del Valle e o Valese, que são dois mestres que eu tenho do podcast e de lives no YouTube, meio que me ajudavam a fazer isso. Fernando Campos, também, que é do Dupla Aerodinâmica, também casava comigo muito bem na produção desse lado. E quando eu comecei a produzir o podcast no Boletim do Paddock, junto com a Débora, depois com a Cíntia Venâncio, o Sérgio Milani, eu comecei a ter essa facilidade com eles. E aí a gente começou a atrair um público, que é o pessoal que quer ter notícias de automobilismo, mas ao mesmo tempo quer ter um formato que seja descontraído, que não seja uma hora de uma mesa redonda de futebol, sabe? Porque é uma falha que às vezes o pessoal que trabalha com automobilismo, eles querem emular uma mesa redonda de futebol. E, assim, o pessoal próprio do futebol hoje já está fugindo desse formato. A galera já está querendo um formato mais descontraído. A gente vê hoje, acho que um dos melhores programas que tem, era na Fox, agora está na SBT, que é comandado pelo Benja, que saiu do Estádio 97. E era um formato que eu adorava. Eu não sou fã de futebol, mas eu vi Estádio 97 porque o formato dos caras era espetacular, era um trabalho maravilhoso. Aí o cara, eu ficava assim, mano, ninguém faz isso na Fórmula 1, se alguém fazer vai bombar. E aí quando eu comecei a ter um pouco mais de experiência e conseguir trazer isso pra dentro da Fórmula 1, da Stock Car, cara, eu gostei que a gente, assim, eu falo, o público do boletim, ele é bem selecionado, vamos pôr dessa forma, porque é uma galera que gosta disso e dá um retorno disso, sabe? É uma galera que a gente postou um texto agora, eles vêm, comentam com a gente, chama a gente no WhatsApp, chama a gente no Twitter, comentam com a gente e fala, pô, gostei dessa pitada nerd que você colocou aqui, esse sarcasmo que você colocou aqui no podcast, isso daqui foi muito legal. Então, eu acho que essa vivência que eu tive de observar muitas produções de jornalismo que eram boas, a gente falou aqui, Estádio 97, Rock Go, que era gostoso pra caramba, então eu consegui extrair o melhor deles e tô conseguindo levar pro Boletim do Paddock, e como eu falei, juntou uma galera em volta de mim que abraçou o projeto, e isso que é o legal, que tipo, a Andorinha só não faz verão, e eu consegui juntar um monte de andorinha, e junto com ela até o Will Mesquita, que é o fiscal da natureza. Que legal, cara. E nesse sentido que você está falando, né, de desenvolvimento, de criação, para onde você pretende levar esse projeto? Cara, eu não vou mentir para você. Eu sou uma pessoa que eu não acho ruim falar as pessoas que eu admiro, as pessoas que eu olho e falo, eu quero ser igual a essa pessoa, porque essa pessoa faz um bom trabalho, faz um serviço essencial. O site do Geiger, que é o What the Fuck F1, que é muito bom em inglês, que, cara, eu admiro eles demais. Eu acho que eu tenho muita vontade de ter um formato semelhante deles de produção, mas é bem legal o que eles fazem, então eu tento me espelhar neles em produção. Questão de podcast, eu acho muito gostoso o formato que o Carlos Del Valle faz, a forma dele trazer as notícias. Valésio, que acabou de chegar, que foi meu padrinho no podcast, nas lives, também auxiliou bastante nessa parte de ser engraçado trazendo a notícia. Então é isso que eu tento fazer. Então eu tento olhar para alguém que produz um conteúdo e falar, eu quero ser igual a eles, mas com esse formato mais engraçado, mais descontraído. Então eu gosto de observar bastante a produção dos outros. Esses tempos eu comecei a olhar muito o que o Galvão fazia antigamente, para ver como eu posso fazer uma notícia como ele fazia, porque
quem não consegue lembrar de uma grande narração do Galvão? E eu quero trazer aquela emoção que ele trazia, mas só que de uma forma descontraída. Então, eu começo a observar essa galera que é grande para trazer esse formato pro BP. E é isso que eu quero chegar. Eu quero chegar um dia, conseguir fazer uma transmissão de uma corrida online, como o pessoal lá do da Fórmula F1 Mania faz, como o pessoal do Motorsport faz, o pessoal do Projeto Motor. Eu falo, às vezes o Lucas Santoshi assiste as nossas lives, eu falo, cara, eu sou um fã seu, porque é o formato que vocês fazem. E eu gosto de extrair isso, o melhor dos outros, para poder, e sem vergonha de falar, vocês são bons e eu quero copiar vocês da melhor forma possível, com todo o respeito, mas a gente vai buscar fazer esse formato. Sim, é importante, né? A comunidade como um todo, ela cresce bastante, né? A gente tem até no Twitter, né? O pessoal chama de F1TT, né? Que são aquelas contas, né? Aquela comunidade que fala, né? Diariamente ali sobre esse mundo da Fórmula 1, mais especificamente. E vocês fazem parte, né? No Twitter, você tem uma conta lá de 2.000 seguidores, né? Que é bem legal, o pessoal segue. E como você vê isso no desenvolvimento, né? De uma comunidade? Cara, o F1TT ela é bem interessante. Eu acho que quando a galera se junta pro bem ali, é uma coisa muito da hora. Realmente é bacana. Que nem agora quando teve o Pedro Fittipaldi veio correr, a gente via muito mais a galera que não participa da F1TT, que comenta esporadicamente Fórmula 1, chamando o pessoal, a galera de Pachecos, mas o pessoal da F1TT era a primeira vez que eles estavam vendo um piloto chegar. E o Pietro tem quase a idade de todos eles. Eu sou mais velho que o Pietro, mas a maioria que compõe ali é adolescente e já pessoal mais velho, na casa dos 20 anos. Então, na hora que essa galera se juntou para incentivar o Pietro, assistir as lives que o Ale Apoca fazia, que o Carva fazia com o Enzo, foi sensacional. Então, junta essa galera, até eu tô vendo aqui a Renata Corrêa do Epix News tá aqui, é legal que o pessoal da F1TT às vezes se junta com o pessoal da Fórmula E e, cara, incentiva, busca, e a F1TT tá tendo uns projetos agora que eu tô achando muito interessante e eu tô começando a seguir bastante eles, que são perfis dedicados a pilotos, mas só que eles estão dedicados a ficar falando, meu pilotinho lindo, meu pilotinho, não, eles pegam vídeo dos pilotos, traduzem, eles colocam legenda, eles produzem um conteúdo que é muito bom. Eu acho que um dos exemplos é do Daniel Richard Brasil, que é da Isamara, que é muito bom. As meninas montaram um site, traduzem entrevista, pega informações, curiosidades do piloto, e isso tudo surgiu da onde? Do F1TT, que o pessoal começou a ver que tinha esses, como a gente falou, automobilismo é o nicho do nicho. Eles viram que tinha esses pequenos nichos que ainda tinham umas lacunas a serem preenchidas, e eles começaram a preencher, que é a cobertura exclusiva de pilotos. Então, para eu que produzo conteúdo, é interessante eu seguir todos eles, porque na hora que eu tô ali olhando assim, teve uma entrevista do Richard, até eu procurar entrevista, começar a querer traduzir, eu vou lá no perfil da Isa, lá do Daniel Richard Brasil, tá tudo lá pronto. Então é perfeito, eu adoro o F1TT, apesar que recentemente eles meio que me bulinaram lá, que até eu fiquei com a conta bloqueada uns 3 dias, mas é algo que acontece, mas é gostoso. É uma comunidade assim que, extraindo o bem delas, você consegue ter o melhor. Até para que vocês que são da Rádio Poliesportiva, eu tô vendo surgir bastante pessoal também em outras categorias de esporte. Então logo a gente vai ter fute TT, vôlei TT, então isso é muito bacana. É bem interessante, é uma coisa até que eu queria trazer aqui mais para a rádio, né, linkar mais com esse público do Twitter, acho que é bem interessante. A gente tem, né, também o pessoal agora da Twitch TV, né, o Victor Lugero, o Gaules, a gente tem alguns lá, outros também, que correm, né, recentemente o Lugero estava correndo com o Tony Canaan, com os irmãos Fittipaldi, e é bem legal, né, cara, você vê, as lives pegam 5.000, 6.000 pessoas, né, e eu queria saber, assim, se você tem esse link também com os jogos, né? Se você acompanha ou se não também. Acompanho, mas só que eu sou da galera que gosta mais de jogar do que de assistir. Mas durante o período da pandemia eu peguei esse gosto de acompanhar. Até eu corro no campeonato de kart chamado Os Carteiros, que é aqui em São Paulo. E infelizmente, por causa da pandemia, a galera se juntou para jogar. E aí começou a despertar e eu comecei a assistir bastante.
Foi aí que eu também comecei a conhecer o Gaules, aí a tribo, tudo, o pessoal lá começou a demonstrar até o Pietro, o Enzo Fittipaldi trabalhando com isso, e até onde que também surgiu convites para que eu participasse de lives junto com a Lea Polka, que ele fazia ali após a Fórmula 1. Então, isso é bacana. Eu, na época, conversando com alguns amigos, até mesmo lá dos carteiros, era que a gente estava falando, surgiu um mercado que não existia. Tipo, você tinha um mercado que era muito... E aí, muito engraçado, a gente começa a ter um afunilamento do nicho, né? E o automobilismo virtual estava aqui embaixo, de repente, do nada, ele começou a se sobrepor a outros nichos. E porque o pessoal queria saber como ter um bom setup gastando R$1.000. Você via a live do pessoal explicando como ter um bom volante, qual jogo, como configurar computador. E depois você começou a ver perfis pipocar no seu Instagram de design que fazia layouts para carros, que fazia design para o teu capacete dentro do carro. Cara, eu nunca pensei que alguém se preocupava com isso. Se preocupa. Aí a gente viu a Porsche Cup lançando o primeiro campeonato oficial no Brasil. A Stock Car lançando. E depois outras categorias também se movimentando. E aí a gente começou a acompanhar. E também foi muito bacana durante esse período de pandemia, que a gente teve o primeiro campeonato que foi internacional, que foi da NASCAR, depois teve a Fórmula E. E o mais importante deles que eu falo, que foi da W Series, que é a gente poder ver as meninas competindo. Isso foi muito bacana, a W Series competindo. E foi aí que a gente viu que também outras mulheres começaram a sair das sombras e falar, olha, eu também corro, e aí começa a discussão de respeito, tudo, e foi muito bacana. Então, essa parte do automobilismo virtual foi muito importante nesse ano de 2020. E você falou aqui, né, no meio da resposta, que o Apoca te chamou, né, para participar. Como é que foi esse convite? Cara, duas pessoas que participam bastante com ele lá, que é a Samara Elou e o Favieri, eles já foram a Samara Elou já foi apoiadora do Boletim, ela ainda é, mas ela em decorrência de foco nos estudos, no estágio dela lá na Stocklight, que diga-se de passagem é sensacional, você vê uma engenheira na Stocklight, uma mulher trabalhando lá, então você tem ela, e aí ela se afastou um pouco, mas o Favieri escreveu muito pro Boletim, no começo quando o Boletim ainda era bem pequenininho mesmo, era praticamente uma pequena vila no meio dessa imensidão da internet, ele veio, acreditou, participou bastante, e foi mantendo contato com a gente, e um dia eles viraram para a Paulo e falaram, pô, chama o Rubens e a Débora para participar. Aí ele chamou uma vez, gostou, aí toda vez que estava terminando assim a live deles, que eles via que a gente estava na internet falando alguma coisa, eles já mandavam uma mensagem, pô, vocês querem entrar? E era sempre assim, corre, monta computador, webcam, microfone, tudo para entrar. E as participações foram gostosas, a gente teve um bom retorno, e até hoje a gente conversa bastante com eles, então é bem interessante. E é lógico, para o futuro a gente já conversou, pretende fazer até, quem sabe, outras parcerias para poder render mais aí para os dois, tanto para ele quanto para nós. Legal, cara, é bem interessante esse desenvolvimento. Uhum. E você acha que o Boletim do Paddock vai entrar na Twitch em algum ponto para fazer esse foco em gaming, ou até para colocar o podcast, né? A gente tem agora essa onda, né, de podcast sendo transmitido ao vivo. Você pensa em fazer isso na Twitch ou não? A Twitch é o seguinte, até a Cíntia Venâncio, que está aqui participando, aqui comentando bastante, ela tá conversando com a gente tá estudando a Twitch, tá vendo a funcionalidade dela, como tudo funciona. Uma coisa que eu converso bastante com a Débora é a gente começar a fazer as lives das gravações dos podcasts, então é uma coisa que para 2021 vai ser trabalhado isso, porque primeiro a gente quer ajeitar a casa do YouTube, que como eu falei, começou esse ano, então o YouTube, para poder você começar a ter monetização, essas coisas todas, você tem que atingir um número mínimo de visualizações, um número mínimo de seguidores, então a gente está trabalhando isso agora. Depois que o YouTube estiver assentado, nós vamos para a Twitch, e na Twitch ano que vem, o Bunnyman eu vi que ele não está assistindo aqui agora, que é o presidente lá dos carteiros, mas eu já vou entregar porque vai ter campeonato virtual dos carteiros, e até quem vai fazer as narrações das corridas sou eu, então vai ter os carteiros na Twitch, ao mesmo tempo live no YouTube, mas o foco vai ser mesmo começar a transmissão das corridas virtuais dos carteiros pelo canal do Boletim, pela Twitch, e mais para frente também progredimos. Eu vejo muito pessoal perguntando, pô, como é que é vocês fazendo, tipo, review das corridas? Porque a gente até conta como é que a Débora acompanha as corridas, que ela não acompanha olhando para a tela, ela acompanha olhando só para o timeline
da corrida. Então ela consegue descrever tudo que aconteceu na corrida só olhando por ali. Então, o pessoal, pô, como é que é? Aí eu falei, um dia a gente vai fazer uma live na Twitch pra vocês verem como é que é ela acompanhando uma corrida. Então tem essas curiosidades que estão surgindo do público que a gente quer sanar e a melhor forma é a Twitch. Então, eu acredito que lá para fevereiro, mais ou menos, a gente já deve estar começando a produzir mais pela Twitch, mas por enquanto a gente quer cumprir esses númerozinhos mágicos que o YouTube exige para depois migrar para a Twitch, porque também é um campo desconhecido e a gente precisa saber como lidar com ele. Sim. E uma outra coisa que você estava falando, né? Aí até no começo da nossa live, é que você costuma trazer essa parte mais nerd pro automobilismo. Como é que funciona isso? Então, eu gosto de trazer eu sou muito fã do Tarantino. Então a questão é, o Tarantino é um dos caras mais nerds que tem no mundo. Mas só que quando assiste um filme do Tarantino, você não fica sabendo que o cara colocou 20 mil filmes naquele filme. Você sabe que o cara assistiu muito filme, que o cara manja muito de cinema. E o que a gente quer é isso, é tipo, trazer referências de dentro do automobilismo, sem ficar colocando, tipo, veio uma Starship e bombardeou o autódromo e por isso que o Lewis Hamilton ganhou com 3 pneus. Não, é tipo explicar, levar ao conhecimento do público um estudo dos porquê dos pneus, por que tem isso dos pneus, por que ele conseguiu chegar. E aí faz uma brincadeirinha ou outra, dá um tiquinho, mas é muito mais o lado nerd do estudo aplicado dentro dos textos, saber utilizar isso, e quando a gente vai fazer uma live, alguma coisa, a gente tenta levar o maior número de informações. Eu parei um pouco, mas é por causa da decorrência dos trabalhos externos, mas só que eu gostava muito de fazer live falando de estatísticas. E estatísticas, você tem que saber matemática, tem que saber trabalhar com muito isso, porque até mesmo a hora de comentar um número, trazer um número dentro de uma conversa, você tem que saber de trazer. Então, é bem difícil. Então, é isso que a gente fala de lado nerd. É saber otimizar essas informações tudo dentro de um compacto, dentro dos textos. E, lógico, das demais produções. E para isso, né, envolve muito estudo, né, cara? Eu gostaria de saber, né, como é que você faz esse tipo de pesquisa, né, porque pelo que você falou, né, você gosta de englobar todas as ligas, mas sim, assistir todas as ligas é muito cansativo, né? Como é que você faz esse estudo? Então, até a própria Fórmula E, que é uma categoria que cresce agora e tá ficando gigante, eu sempre falo, pessoal, quando vocês vão cobrir? Ela falava, assim que a gente tiver alguém que se dedique, que estude, que acompanhe a categoria piamente. Aí, no caso, a gente conheceu a Cíntia Venâncio, que começou a fazer isso. Fórmula 1, eu não fazia review de corrida, nem preview, eu gostava mais de trazer curiosidades esparsas. Aí a Débora começou a fazer faculdade de Direito, ela fazia faculdade de Direito na época, abandonou para jornalismo. E começou a fazer os textos de Fórmula 1. E aonde que eu ficava nisso? Pelo menos com Fórmula 1, até aqui, dá para olhar, eu tenho vários anuários do Reginaldo Leme. Eu sempre gostei muito de ler material impresso, mídia impressa. Então, com isso, eu comecei a ter muito material, muitas informações, até mesmo dentro da minha cabeça. Tinha vídeos, podcasts que a gente fazia inteirinho da minha cabeça. O podcast que a gente fez de especial de 40 anos da Stock Car, eu não estudei nada, eu simplesmente consegui falar dos 40 anos da categoria só pelo que eu lembrava. Então, é muito mídia física, eu ainda sou muito apadrinhado com isso, mas o principal é pesquisa na internet, saber filtrar. O importante, o pessoal fala, às vezes pesquisar na internet não dá enriquecimento, não traz. Se você já tem um conhecimento prévio do assunto, você consegue fazer boas pesquisas na internet. Você consegue identificar os sites que são bons, os sites que não só copia e cola, ou só traduz, joga no Google Tradutor e joga na internet. A gente teve uma série no Boletim do Paddock chamada 365 Dias, que durante 2 anos a gente falou o que era importante naquele dia. Foi dividido com mais 6 jornalistas, e nós trabalhávamos, e teve vez que a gente, até o Valese que está aqui na live, ele falou, olha, para escrever um texto, eu estava de um site alemão, de repente pulei para um site italiano, fazendo tradução para poder trazer informação. E a gente é pautado nisso, cara. Um texto, às vezes, pode demorar 6, 7 horas para ser produzido, porque estuda, revê, pede para outro opinar, manda para um, manda para outro. Então é sempre com muita pesquisa e tentar fundamentar da melhor forma possível. Nunca com achismo, sempre com uma certeza, porque você pode ter certeza quando você estudou, quando você entende do assunto.
É importante, né, saber sobre o que você está falando, né? E você, pelo que você falou aqui na live, né, você tem uma equipe bem grande, né? Quem são essas pessoas que trabalham com você? Olha, hoje a gente está com um time bom. Débora Almeida faz Fórmula 1, Stock Car, Fórmula 2 e outras categorias que aparecer. Ela realmente aqui domina. A Cíntia Venâncio auxilia também bastante a gente com a Fórmula 1 e outras categorias, entre Stock Car, mas o forte dela é a Fórmula E, a gente está chamando de garota elétrica, porque ela consegue ter entrevistas maravilhosas com pilotos. Até hoje ela publicou uma entrevista exclusiva com o Sam Bird, que é um piloto muito bom em inglês, que eu também sou fã dele. A gente tem dois aqui que até, como eu já citei, o Valese, que para mim é um enciclopédia, um Wikipédia ambulante que está sempre lá no setor A, e ele junto com o Ricardo Bannerman faz uma série que é chamada EP Beats, que fala sobre Fórmula 1, automobilismo e música. Então eles linkam curiosidades, isso que a gente entrou naquele negócio do nerd, de conseguir trazer curiosidades da música para dentro de um cenário de automobilismo. Então eles conseguem falar do GP da Alemanha e trazer bandas alemãs, que a gente escuta a música, mas não sabe que são bandas alemãs. A gente também tem, que participa sempre com a gente com as lives, a Rafaela, do Garota da F1, que é uma participação sempre muito bacana. O Casola, que sempre traz aí automobilismo norte-americano, então NASCAR, Indy, NASCAR Truck. Ele faz toda essa cobertura, uma cobertura muito bacana. Já tivemos o Bruno Shinozaki, que agora ele é um hiato, mas auxiliando com MotoGP e DTM. Cara, é muita gente. Estamos entrando agora dois novos, que é o Igor e o Paulo Pedro, que vai trazer agora também textos cobrindo Fórmula 1, mas só que é aquela coisa, até conseguir se encaixar e ver outras áreas. E eu fico com os podcasts e lives e também auxiliando o pessoal com as pesquisas, com as imagens, e também às vezes fazendo texto, mas os meus textos são muito mais sátiros. São textos, tipo, brincando, falando, com curiosidades. E no começo da página, como é que funcionava? Você que fazia tudo sozinho? No começo, antes da Débora começar a trabalhar comigo, eu fazia assim, eu via muita coisa de fora e ficava olhando assim, os sites grandes não falavam disso. A maioria dos blogs de automobilismo que tinha no Brasil era a galera que queria ter um site, eu queria fazer um portal e trabalhava com esses blogs. Mas aquelas curiosidades técnicas, as pessoas esmiuçando imagens, fotos, fazendo isso, quase ninguém fazia. Então aí eu decidi começar a fazer. Mas na época, eu vou ser sincero, eu tinha muita vergonha. Eu sou uma pessoa que, quando eu escrevo um texto, eu fico muito seguro. Aí eu mando para 20 pessoas corrigir, discordo de 18 e publico do jeito que eu fiz. Aí a Débora veio e começou a produzir texto. Até no primeiro ano dela, já em 2014, ela conseguiu ser credenciada na FIA para cobrir o GP do Brasil. E ali que ela trocou jornalismo, quer dizer, direito para o jornalismo. E aí desencanou. Foi ladeira abaixo, só sucesso. Daí ela começou a atrair a galera. Aí o Fernando Brandão Campos, que também já foi do Boteco F1, do podcast F1 Brasil, do Planeta Dinâmica hoje, trouxe pra gente 365 dias, que foi quando o site realmente teve um estouro, porque daí era textos diários falando de inúmeras categorias. A gente falava desde da época do início dos campeonatos americanos com o Bruce McLaren competindo, levando a McLaren lá para os Estados Unidos para conseguir dinheiro para ir para a Fórmula 1. Então isso trazia muita gente para o site e eles começaram a ver, essa galera que está escrevendo sobre curiosidades diárias da Fórmula 1, eles também trazem notícias, né, sobre automobilismo, do dia a dia do automobilismo. Então começou a acompanhar. E aí, como eu já falei, participava lá do podcast F1 Brasil, o pessoal também começou o interesse meu, na verdade, de fazer um podcast, aí seguiu. Eu acho que o começo mesmo foi esse bem fraquinho meu, mas só que depois, eu acho que todo projeto, principalmente na internet, é assim, no começo, ninguém começa mesmo querendo dar uma alavancada, começa meio tímido, quando começa a perceber que está tendo uma relevância, consegue dar aquele boom. Legal, e hoje em dia a equipe que você tem aí, até o pessoal aqui na live, no chat, um abraço a todos, é bem legal, cara, é bem interessante. E você, né, falando um pouquinho mais sobre você agora, você gosta mais de Fórmula 1 mesmo, ou tem alguma outra categoria ali que você prefere?
Olha, eu gosto. A Fórmula 1 é uma paixão, mas só que assim, eu falo. Se tiver uma corrida de Fórmula 1 em Stock Car, eu prefiro ir na Stock Car. Eu gosto de Stock Car, porque eu não sei, eu consigo ter uma admiração. Porque eu acho que pelo fato de a gente já ter conseguido cobrir inúmeras categorias e conhecer a galera que tá ali dentro, até a Rádio Poliesportiva, eu já vi bastante vocês indo lá fazer cobertura das corridas, principalmente aqui em Interlagos. Então, a gente vê essa galera, conhecer esse pessoal. Então, quando você vê uma corrida que você não foi, você tá torcendo para que as pessoas que são suas amigas conseguir. Então, hoje, para mim, a minha paixão mesmo, até tá aqui, ó, carrinho da Hot Car, é a Stock Car. Para mim, Stock Car, para mim, seria a menina dos meus olhos. Aí depois tem a Fórmula 1, hoje em dia a Fórmula E me chama muita atenção, mas a Stock Car realmente é a menina dos olhos. Tem tatuagem de Fórmula 1, mas Stock Car para mim é uma paixão indiscutível. Legal, e a gente tá na reta final, né, da Stock Car agora. Quem você acha que vai vencer? Então, eu vou ser sincero, eu queria muito, muito, muito mesmo que o Thiago Camilo ganhasse. Ele vencesse. Ele merece esse título. O Thiago Camilo ele vai se tornar assim, um dos maiores pilotos que a Stock Car já teve sem ter um título. E esse ano, ele mais do que qualquer outro ano, ele tá fazendo muito para merecer. Muito mesmo. A Débora produziu esses dias um texto lá falando até mesmo sobre a categoria, em que a gente lê e vê que esse ano foi tudo contra o Thiago Camilo. A chegada do César Ramos dando aquela guinada dentro da equipe, o Daniel Serra não se encontrando na categoria com esse novo carro, e o Thiago Camilo comendo pelas beiradas, o Thiago Camilo é líder, e nisso, de repente, do nada brota o Daniel Serra disputando o título dele, o maior algoz que tem. Eu gosto muito dessa disputa entre os dois, é muito querida dentro do automobilismo nacional. Mas, eu vou ser sincero, algo me diz que Daniel Serra leva, sabe? Eu queria muito Thiago Camilo, mas algo me diz que, tem hora que eu tô pensando assim, vem uma vozinha na minha cabeça e fala, cara, Daniel Serra vai levar. Não tem como fugir disso. Essa reta final da Stock Car, ela é sensacional, né, cara? Até o final de semana, a última corrida que teve, né, tava um pouco ali, parecia que ia ser um que ia chegar na final, né, e a gente tem um final de semana com rodada dupla, né, e aí já passa outro na frente, né, e agora a gente tem essa final agora emocionante em Interlagos, né, pra acompanhar. E recentemente, cara, saiu a notícia que o Piquet saiu da Fórmula 2, né? E até a gente discutindo aqui no Polimotor, né, que é o nosso núcleo de automobilismo, a gente estava discutindo, né, se ele teria mercado aqui no Brasil, né? E pintou ali uma dúvida se ele talvez pudesse pintar na Stock Car no ano que vem, né? O que você acha sobre isso? Você acha que ele tem espaço no campeonato? Olha, vou ser sincero, eu se fosse chefe de equipe da Stock Car e soubesse que o Pedro Piquet quer vir para a categoria, eu traria ele correndo. Ele é forte, ele é um piloto bom, ele não se acertou na Fórmula 2, às vezes não casa mesmo. A gente já teve inúmeros pilotos que teve um ano ruim, depois outro ano maravilhoso na Fórmula 2, porque a equipe não está conseguindo acerto, não tá tendo um bom desempenho. Fórmula 2, a gente sempre sabe que ele tem sempre um outro piloto que é meio estranho assim, em questão de divididas de curva, e acaba prejudicando. Pedro Piquet não se encontrou na Fórmula 2, mas ele é um bom piloto, ele já correu de Porsche Cup, já fez boas corridas, ele já mostrou que em categorias GTs, em categorias que nem a Stock Car, ele consegue ter bom desempenho. Eu traria ele com certeza, acho que Stock Car sim, mas eu vou ser sincero, eu acho que o Pedro Piquet ele poderia tentar um pouquinho mais algumas categorias no exterior antes de retornar para Stock Car no Brasil. Eu acho que ele poderia tentar umas categorias de base, até uma Indy Light, para tentar ir para uma Fórmula Indy. Ele poderia tentar alguma categoria da WEC, mas tudo bem, competir na WEC e na Stock Car não impede. Vídeo Daniel Serra, né, tricampeão, né, da 24 horas de Le Mans. Então, eu acho que se ele falar, tô indo para Stock Car, com certeza, a primeira corrida eu vou estar querendo lá fazer a cobertura e entrevistar ele, porque é legal. Assim, tem sobrenomes que quando você fala na pessoa, você sabe que vai ter uma boa retorno para você que trabalha na mídia. E aí, quando você sabe que essa pessoa é um bom piloto, o cara é bom, você quer que ele venha para as categorias. Que nem agora chegou o Felipe Massa.
Cara, eu lembro que na hora que eu vi a notícia eu comemorava feito um bebê. E o pessoal, pô, mas é bom assim? É sensacional. Rubinho Barrichello não tem mais do que 3, 4 temporadas na Stock Car. E que bacana que vai ser 2021. Você vê Felipe Massa, Rubinho Barrichello disputando o campeonato. Então vai ser muito gostoso você ter. E quem sabe, nossa, 2 Piquet na Stock Car. Então eu queria muito mesmo que ele viesse para uma categoria nacional, mas é aquela coisa, acho que ele é muito jovem, merece uma chance em categorias internacionais. Quem sabe ter um novo nome pequeno na Fórmula E. Tudo é possível no automobilismo aí, né? 2020 a gente viu que foi um caos. Quem sabe 2021 a gente tem boas notícias para ele. A gente está vendo ele aí, ele saiu já da Fórmula 2, né? Vamos ver para onde ele vai agora, né? Tomara que seja aí, né? Ou para Fórmula E ou para Stock Car, acho que seriam 2 bons destinos para ele também. Uhum. E falando sobre esses pilotos, né, que ainda estão desenvolvendo, que ainda são jovens, são brasileiros, né? Gostaria que você também colocasse aqui alguns outros nomes que você acha que tem uma chance aí de destaque nos campeonatos. Vamos lá. Vamos começar por Fórmula 2. Eu acho que Drogovic vai ser um ano muito forte dele. Este ano a gente não teve como fazer uma leitura muito boa do campeonato dele, porque a MP falhou em algumas estratégias. Não vou falar que ele também não falhou, mas ele é jovem, ele está aprendendo, a equipe está mais tempo na categoria, então deveria ter dado um suporte maior para ele. Agora na Uni tem grandes chances. Samaya ainda é uma incógnita, mas é um piloto também que a gente pode apostar, e se continuar na Fórmula 2, que um dia ele possa vir com categorias que nem Stock Car, Cup no Brasil, mas por enquanto acho que o foco na Fórmula 2 ainda é o Drogovic. Fórmula 3, a gente tem muita chance aí, para mim, a chegada do Petekov é uma coisa para se comemorar. Quer dizer, a chegada dele não, a gente ainda não sabe se a Prema vai cumprir, né, com a promessa dela de que dá um assento para o piloto que fosse campeão da Fórmula 3 regional. Então, se cumprir, eu falo, o Petekov se torna um dos grandes candidatos para esse salvador da pátria que todo mundo fica toda hora. Quem vai ser o próximo piloto brasileiro na Fórmula 1? Acho que o Petekov tem muita chance. A gente tem também ainda lá o Igor Fraga, que ainda a gente vai saber como é que vai ser, se ele vai permanecer ou não. Temos também o Enzo Fittipaldi, para mim também é uma boa aposta. Ele está na academia de pilotos da Ferrari. A Ferrari tem ele como um piloto muito querido. Eu vejo ele, a gente estava falando de lives, né, dele. Você assiste lá lives dele com o Carvo, com o Gaules. A cabeça desse guri é sensacional. É de um piloto já formado, sabe? Você vê como ele fala, como ele se expressa. Eu acho muito interessante essa maturidade que ele tem. E é um nome que eu aposto. O Caio Collet, acho que esse é indiscutível. É um pilotaço. A gente sabe que ele tem todo um suporte da Fórmula Renault, então até eu brinco, né, que eu agradeço que o Fernando Alonso veio para a Fórmula 1, porque o Fernando Alonso ali está se reservando esse lugar na Alpine ali, porque quando o Fernando Alonso estiver para sair da Alpine, o Caio Collet já deve estar chegando na Fórmula 2 para fazer as primeiras categorias. Até o Milano aqui está falando que o Igor Fraga vai na High-Tech, na FF3. Então, o Igor Fraga é um piloto que eu gosto. E é dessa galera que a gente estava falando, né? O pessoal que jogava videogame, que foi pra Fórmula 1. Ele é o sonho de todo nerd, né? De estar jogando videogame, ser descoberto para poder ir para uma categoria. E eu acho que é isso, cara. Das categorias de acesso, a gente tem essa galera aí que vale a pena acompanhar. Tem também aquelas 2 garotas, né, brasileiras que passaram para... Você leu a minha mente, eu sei que eu vou apanhar muito do QG do boletim, porque eu esqueci de falar das meninas. Então me desculpem, meninas, mas só que vamos falar da Bruna Tomazelli, antes de falar da Bassani e da Jung. Cara, a Tomazelli vai para a W Series. Eu acho que ela vai se dar muito bem. Os anos que ela fez na categoria de acesso lá da Indy, se não me engano, a Indy 2000, ela conseguiu ser uma das melhores pilotos, ela ganhou prêmios, ela foi a piloto que mais ultrapassagens fez, e ela deu uma entrevista pra gente, muito interessante lá no canal do Boletim, confiram, é bem legal, é uma garota sensacional, assim, cara, não tem como você não torcer pra ela. Fez uma temporada excepcional na Endurance, o Beto Correia, que tá aqui acompanhando a gente, fez excelentes fotos dela, e correu muito, ganhou corrida, ganhou etapa. Em Goiânia, sobre chuva, ela correu muito. Tipo, cara,
é emocionante você ver ela falar que o chefe de equipe falou assim pra ela, ó, você não vai recolher o carro que você tá tão bem na chuva que eu tenho medo de colocar o outro piloto aqui e ele fazer alguma coisa errada e acabar com a sua corrida. Então fica aí na pista e vai esmerilhando esse carro. Então ela foi excepcional. E a Julia Jung e a Bassani, cara, essas meninas são sensacionais. Eu torço... o ruim é que é uma vaga só. É um pecado ser uma vaga só. Sabe? Mas eu acredito piamente que a menina que conseguir a vaga, eu torço para que seja uma das duas brasileiras, mas se hipoteticamente não conseguir, as duas têm um futuro brilhante no automobilismo. Eu acho que não vai faltar interessados. A Eduarda Bassani veio para as 500 milhas da Granja Viana, sabe? Deu um show na pista de kart. A pista da Granja que fez as 500 milhas é uma pista desafiadora. Então ela chegou da Itália, já foi para a pista e dominou, sabe? Uma coisa assim. Quem estava lá, a gente, infelizmente por causa do Covid, não pôde ir, mas quem estava repassava os relatos para a gente, falava, gente, é impossível uma pessoa, sabe, eu acho que a única pessoa que eles viram fazer uma coisa dessa foi o Giafone, que em 2018 chegou da Copa Truck, desceu do helicóptero, já foi pra pista. E a gente tá falando de Giafone, um cara que já correu em Indy e é um monstro do automobilismo. Então, e as duas também têm entrevista lá no boletim, vale a pena conferir, porque são sensacionais e a gente tem uma torcida muito grande por elas, cara. Porque a gente fala que sensação que ia ser a primeira mulher na Fórmula 1, ou a primeira mulher em qualquer categoria gigante que conseguisse resultados estrondosos, assim, aquelas coisas de cara, você vai fazer um monumento em homenagem a essa pessoa, fosse brasileira. Eu acho que o automobilismo brasileiro tem uma história tão rica. Eu tava falando de questão de livros, eu tenho umas 2 prateleiras aqui, tem quase 15 livros de história do automobilismo brasileiro. Se tem citação de 2 ou 3 brasileiras, é muito. Tirando a Bia Figueiredo, cara, o automobilismo brasileiro, desculpa, ignorou muitas mulheres durante anos. E a gente tá vendo uma geração vindo muito forte e que merece todo o apoio. Toda vez que a gente estiver falando, tiver a chance de noticiar algo delas, nem que seja uma noticiazinha, ganhou um kart indoor, ganhou um rental kart, a gente vai falar para poder incentivar elas. E é importante, né, ter esse tipo de conversa, né, porque o automobilismo em si, ele é muito elitista, né, você tem pouca gente que vem de uma família um pouco mais pobre, né, você não tem espaço para essas pessoas, você não tem espaço para as mulheres, para os negros. Eu gostaria de saber a sua opinião acerca disso, né, porque a gente tem atualmente o Hamilton lá, que é o primeiro piloto negro, e ele é um dos melhores, se não for o melhor da história da Fórmula 1, né. Então, assim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso e o que dá para fazer para desenvolver um pouco mais o automobilismo nesse sentido. A questão do automobilismo, principalmente, vamos partir primeiro, a gente acabou de falar das mulheres, para a inclusão das mulheres, primeiro é base. Negros no automobilismo é a mesma coisa, base. Tem que trabalhar a base. É a mesma coisa que acontece no futebol, mas no futebol hoje, se um garoto é negro e tem talento, o pessoal vai lapidar ele. Por que vai ter esse preconceito no automobilismo? Eu gosto de uma afirmação do Carl Sagan, que é um autor de ficção científica, astrônomo. Ele fala que na África existe pelo menos hoje, vivos na época, lá da década de 80, ele fala que existia pelo menos 200 Einsteins. Mas só que em decorrência do racismo, do preconceito, você não conseguia ter acesso a essas pessoas que tinham talentos brilhantes. Durante essa questão que estava tendo aí da consciência, o período que a gente teve lá de debate sobre inclusão negra, eu fui pesquisar como é que é o campeonato na África de automobilismo. Cara, eu descobri a Kia faz um campeonato, acho que salvo engano, em Moçambique, que é espetacular, tão grande quanto a HB20 no Brasil. Mas só que assim, ninguém noticia lá dentro, por exemplo. Então, trazendo para o Brasil, os autódromos e cartódromos sempre foi muito fechado, sempre foi assim, você para entrar, você para assistir, você tem que ter muito dinheiro. E corridas de kart são gratuitas, basta você entrar dentro do cartódromo, tirando campeonatos, alguns que são fechados por causa de organização. Então, falta você abrir para a sociedade, abrir para as comunidades, na verdade, essa questão. Eu moro aqui na zona sul de São Paulo, eu moro a menos de 20 minutos de Interlagos, na minha cabeça, uma corrida de kart eu tinha que ter muito dinheiro para ir correr para assistir. Depois, com mais de 30 anos, que eu fui descobrir que não, é uma coisa acessível, vamos pôr assim, mas que eu posso ir assistir e acompanhar. Então, falta, sabe, expandir essas coisas. É uma coisa que até
bacana de por isso, os carteiros que a gente corre, a gente tenta trazer essas questões de falar, olha, vamos tentar trazer o pessoal, vamos tentar conversar com o pessoal para poder participar. Mas a questão é base. Tem que abrir a base para as comunidades, não só pilotos, até a Rafaela está falando aqui do Garota da F1, engenheiros, mecânicos, chefes de equipe, e é muito interessante que até a Bruna, que é uma jornalista negra lá do GE, ela comemorou muito no Twitter e ela conversou bastante com o pessoal, a Bruna Rodrigues, falando da iniciativa da Fórmula Indy de ter uma equipe na base só comandadas por negros. Chefe de equipe é negro, engenheiro é negro, mecânico é negro, todo mundo é negro e vai trazer pilotos negros. Cara, isso é fabuloso. A Fórmula 1 um dia vai chegar nesse ponto numa categoria de base? Não sei. E essa é a maior indignação que eu tenho. Eu já tinha isso com a categorias femininas, que eu falava, gente, você tem que ter uma categoria feminina dedicada às mulheres. Por que não se forma uma categoria pela FIA, dentro da Fórmula 3, ou da Fórmula 3 regional, Fórmula 3, só para mulheres? Desde engenheira, mecânicas, engenheiras de pneu, engenheiras do que precisar de combustível, mulheres, chefe de equipe, mulheres, porque são formações também que o automobilismo precisa de presença de mulher. Se você chega no autódromo hoje, as mulheres são fotógrafas, assessoras de imprensa, você vê uma ou duas trabalhando com engenharia hoje. O resto não tem. E isso é um crime. Como eu citei agora há pouco, a Samara Elou é uma menina que se dedica, que estuda bastante, está na Stocklight. Aí tem a Érica Prado lá na Fórmula V, na B20, que são mulheres excepcionais, são brilhantes, mas que só estão conseguindo ter esse espaço agora porque elas tiveram voz ativa. Mas quantas mulheres não têm a voz calada porque simplesmente existe um preconceito dos homens e não querer dar essa oportunidade para elas, sabe? Então é muito triste isso. Você tem ainda esse preconceito. E o que eu falei? Base. Samara Elou começou em base, hoje está na Stocklight, que é base. A Érica, Fórmula V, que é uma categoria de base no Brasil, uma categoria boa. O pessoal dali, com certeza, um dia ela vai chegar numa Stock Car. A Samara um dia vai chegar na Stock Car. Mas elas têm que fazer 10, 20 vezes mais do que um homem. Porque simplesmente ela tem que mostrar que ela atingiu aquele objetivo sem ter tido um homem entregando uma chave de fenda. Que se um homem entregou uma chave de fenda para elas, todo o trabalho delas já é desmerecido. Sabe? Então é uma batalha muito árdua. E eu falo isso porque, se você viu na hora que eu citei os nomes das pessoas que compõem o Boletim do Paddock, as principais é Débora e a Cíntia. Eu já falei, se essas meninas um dia for abduzidas por ETs, eu tô ferrado, não sei o que eu faço. Eu vou ter que me esbugalhar e eu não consigo, sabe? Cobrir o que essas meninas cobrem, sabe? Tipo, acordar 4 da manhã, 5 da manhã pra cobrir categoria, eu não consigo fazer isso. Então, elas têm o reconhecimento? Tem, mas por quê? Porque a gente dá espaço. A Cíntia, hoje, quando eu publico o texto, eu falo para todos, põe o nome de vocês. Vocês publicaram o texto? Twitter falando, acabei de fazer isso, fazer aquilo, eu produzi, fui eu que fui atrás. Então, é isso também que faltou na base, é, tipo, trazer as mulheres para lá, por que não conseguem? Então, eu mesmo fico às vezes revoltado com isso, porque é muito humilhante você não ter mulheres comandando uma equipe da Stock Car, por exemplo. Não, minto, tem, a Babi. Desculpa, Bárbara. Perdão, esqueci de você, mas é que ela ficou afastada um tempo, infelizmente ela voltou por causa do falecimento do pai. Foi ela que me deu de aniversário o carro da Hot Car, que é uma mulher que eu admiro muito, mas só que quantas vezes você viu uma grande mídia fazer uma entrevista com a Bárbara? Sabe? Não tem. Agora ela só teve notoriedade porque o pai faleceu. É triste isso. É complicado, cara, é uma questão, mas sim, você falou, eu assino embaixo de tudo que você falou, acho que dava pra pegar essa sua resposta, botar num quadrinho, moldurar e botar ali na parede, porque é sensacional, é muito importante, cara, essa discussão, e eu agradeço pela sua resposta mesmo, assim, porque é importante a gente ter esse tipo de conversa. E a gente tá chegando no final da live, gostaria de agradecer, né, pela sua participação, cara, é uma honra ter você aqui, de verdade. Para quem não conseguiu acompanhar aqui, até se você quiser passar para alguém, a gente vai publicar no IGTV, certo? E vai ficar gravado aqui a nossa live. Vou pedir para a gente encerrar aqui, para você passar suas considerações finais para o pessoal que assistiu.
Bom, pessoal, primeiro, Cadu, muito obrigado pelo convite. Como eu falei, eu já trombei com vocês na Interlagos, acho o trabalho de vocês sensacional. Fazer cobertura por rádio, mesmo pela internet, é um desafio, e fazer tudo isso nesse formato que vocês fazem também é um desafio, e é muito bacana que os dois boletins vocês casam por serem multiplataformas. Agradeço a todos que acompanharam. Esse final de semana, como a gente falou, final da Fórmula 1, final da Stock, Copa Truck, vai ter muita coisa para se falar, muita coisa para conversar. Então sigam a gente no Boletim do Paddock, nas redes sociais como Rubens GP Neto, mas principalmente quando você vê eu tweetando lá o nome da Débora, da Cíntia, da Rafaela, do Valese, do Casola, sigam essa galera porque eles são bons. E, Cadu, mais uma vez, muito obrigado, e vamos seguir nesse desafio de noticiar e noticiar bem o esporte, e principalmente o automobilismo no Brasil. Com certeza, muito obrigado, boa sorte aí no seu trabalho, tudo de bom, todo sucesso para vocês, viu? Obrigado. Que isso, eu agradeço, um abração. Ei, não desligue ainda não, temos um recadinho para você. Você conhece o nosso programa de financiamento coletivo e contínuo do Apoies? Ele funciona da seguinte forma: mensalmente você contribui com um valor para o Boletim do Paddock, e com este valor nós revertemos em edição e publicação dos podcasts BBcast, dos vídeos no YouTube e na produção das lives, bem como auxilia no desenvolvimento e no crescimento do site e também da nossa divulgação nas redes sociais. Além de uma recompensa que é participar do nosso grupo do WhatsApp do Boletim do Paddock, aonde que você terá um acesso mais ilimitado a todos os membros do Boletim, bem como você vai poder ter participações no BBcast, nas lives do Boletim do Paddock. Então fiquem ligados nas publicações do BBcast e também nas lives do Boletim do Paddock no YouTube. Bom, agora segue a lista dos nossos queridos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através da plataforma de financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Cineu Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelan, Gia Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves e Paula Barbosa. Muito obrigado a todos vocês que apoiam e financiam o Boletim do Paddock. E agora sim, vocês finalizaram, e agradeço muito por terem ouvido o BBcast. Não esqueça de compartilhar e chamar seus amigos para ouvirem o Boletim do Paddock nas plataformas disponibilizadas. Um forte abraço e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.